bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV. A você que acompanha a nossa programação, muito bom dia, satisfação em tê-lo conosco mais uma vez, juntinhos, falando sobre uma temática tão importante. Hoje sobre alimentação. Afinal, a alimentação está diretamente ligada na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então preste atenção no tema de hoje, porque o tipo de processamento sofrido pelo alimento, ele interfere no sabor e também na qualidade nutricional. Eles podem ser classificados de diferentes formas nas prateleiras e num universo variado de opções, como entender e escolher de forma mais saudável. Então, a doutora Alcione Altini, nutricionista, está aqui para explicar a diferença entre as classificações existentes e para ajudar você de casa a escolher melhor na hora de fazer as compras. Tudo bem, doutora? Tudo Seja bem, bem-vinda. Obrigada. Sempre é um prazer estar nesse programa que fala de um assunto tão importante, né? Que é a qualidade de vida. Vamos sentar então, doutora, para a gente conversar sobre o nosso tema de hoje. Afinal, fazer compras ali, a gente tem tanta coisa nas prateleiras, a gente tem uma vida tão moderna, tão corrida, né? Que as pessoas muitas vezes elas não sabem como de fato escolher ali sua alimentação, o que vai de fato ajudar ali numa qualidade de vida, o que promete praticidade é bom, não é? E aí, doutora? Realmente as prateleiras estão cheias de alimentos industrializados e eles são uma tentação por essa praticidade, e a outra coisa que eles trazem é a validade. É muito mais fácil você ter um refrigerante do que até você fazer um suco. A validade desse refrigerante, a praticidade desse refrigerante é muito maior do que você elaborar aí um suco ou outra coisa. Mais fácil você comprar um feijão em lata do que você cozinhar um feijão. Com certeza. E isso vai colocando no nosso dia a dia, colocando na nossa prateleira dentro de casa, os famosos alimentos industrializados. E esses alimentos, eles tem uma importância muito grande no decorrer da sua vida, porque esses alimentos eles vão revelar mais tarde a doença, a obesidade, o diabetes e tudo mais. Mas fugindo um pouquinho do mercado, pegando esse ponto de vida corrida, né, de rotina cheia, eu que almoço num self-service todos os dias, por exemplo, eu consigo fazer ali boas escolhas almoçando, comendo fora? Consegue. Você sempre deve escolher os grãos, os legumes e as carnes e evitar, por exemplo, as lasanhas, esses alimentos mais elaborados, porque esses alimentos escondem aí os ultraprocessados. Então, por exemplo, você dá preferência ao arroz, dá preferência ao feijão, ao legume e à carne, escolhendo, por exemplo, uma carne branca ou uma carne que não seja gordurosa, e você vai variando isso no decorrer da semana. Dentre essas classificações, que classificações temos, doutora? Em relação aos alimentos industrializados, a gente tem a classificação dos in natura, dos minimamente processados, dos processados e dos ultraprocessados, né? Quando falo ali em alimento in natura, quando vem num rótulo, quando vem essa indicação, que alimento, que tipo de alimento é esse, doutora? O alimento in natura é aquele alimento que ele não sofreu nenhum processo industrializado. Então você não tem nenhum processamento nesse alimento. Por exemplo, você comprou a cenoura sem tirar aquelas folhas dela, ou você comprou esse alimento direto do agricultor, o abacaxi lá com a coroa. Então, esse é o alimento in natura. Ele não sofreu nenhum tipo de processo nele, nenhum processo de apara, nenhum processo de limpeza, nem foi adicionado sal, nem gordura, nem açúcar nesse alimento. Então, por isso que a gente chama esse alimento de in natura. É o alimento que veio da natureza sem sofrer nenhum tipo de alteração. Mas aí eu te pergunto e te pego agora, doutora.
ali nas hortaliças, nas verduras, nas frutas, por mais que não passem por um processo de industrialização, a gente tem os agrotóxicos. Eles continuam sendo classificados como in natura? Eles continuam sendo classificados como in natura. A questão do agrotóxico não vai alterar essa questão dele ser in natura. Mas altera um pouquinho a qualidade Com dele. certeza. Então, se eu for pensar em in natura, eu tenho que pensar ali no mais natural possível. E essa questão, por exemplo, do agrotóxico, aí é a nossa responsabilidade de sempre estar lavando. Quanto mais você lavar esse alimento, deixar ele de molho, remolho, mais você vai retirar essa carga de agrotóxico que tem nesse alimento. Então, pensar em alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, tudo isso é in natura. Mas o arroz e o feijão, ele não vai passar ali por um processo mínimo? Vai, quando ele passa por esse processo, que ele é empacotado, aí ele deixa de ser in natura e ele é um alimento minimamente processado, porque ele sofreu o processo de embalagem. O minimamente processado e o in natura, eles estão bem próximos, Eles estão bem próximos. E que a gente deveria ter esses alimentos em maior quantidade no nosso dia a dia. Você tem outros exemplos do minimamente processado? Minimamente processado. Por exemplo, você vai comprar o alface. Ou você compra aquela cenoura que já não está mais com o cabo, ela sofreu um processo ali, então ela é minimamente processada. A beterraba não está mais com a haste, não está mais com a folha, ela é minimamente processada, porque ela sofreu essa alteração. Entendi. Bom, a gente vai seguir falando sobre este assunto. Pausa rápida agora, daqui a pouquinho a gente está de volta, você de casa, não saia daí. Muito bem, estamos de volta hoje falando sobre as classificações dos alimentos, dos grupos de alimentos, para de fato você de casa entender, aprender a escolher melhor nas prateleiras do mercado. Estou aqui recebendo a doutora Alcione Altini, nutricionista. No bloco anterior, falamos sobre os alimentos in natura e minimamente processados. Temos aí na tela alguns exemplos, né, doutora? In natura, frutas, legumes, verduras, tubérculos e ovos. Os minimamente processados, a gente tem as farinhas, as frutas secas, iogurte natural, café, porque passaram por pequenas alterações. Ali de embalagem para de fato comercializar. Isso, né? O minimamente processado, ele pode passar por moagem, ele pode ser picado, ele pode ser aparado. Então, ele sofreu uma alteração, por isso que a gente fala que ele é minimamente processado. Uma pequena alteração. Uma pequena alteração, mas ele não foi acrescentado nem sal, nem açúcar, nem gordura. Então, ele ainda tem essa característica de ser minimamente processado. Desta classificação, nós vamos para a próxima, para que você entenda este grupo. Alimentos processados. A gente tem pães, queijos, carne seca, conservas. Explica um pouquinho para a gente sobre os processados, doutora. Os processados, eles já sofreram uma alteração. Já foi acrescentado a este alimento o açúcar, ou o sal, ou uma gordura. Então, por isso que eles são classificados como processados. Foi acrescentado algo, mas ainda não é em exagero. Exatamente. Por exemplo, a carne seca foi acrescentada à carne o sal. Para que a gente acrescenta? Para ela ter uma vida de prateleira maior. O pão, o que nós temos no pão? A gente tem fermento, uma levedura, o sal, o açúcar e a farinha. Ele é considerado processado. O pão, Renata, tem uma particularidade. O pão francês, ele é processado. O outro pão de forma, ele é considerado ultraprocessado. É bem fácil de entender quando eu penso. Quando eu vou até a padaria e compro o pão francês, a durabilidade dele, ele é bem menor, né?
Normalmente, considerando comparada à do pão de forma. Exatamente. Que tem uma validade um pouco bem maior. Então, esse pão de forma foi acrescentado mais ingredientes. Foi acrescentado conservante, sal, açúcar, gordura, farinha, alguma coisa para dar maciez. Então, ele é considerado um produto ultraprocessado. Entenderam, né? Do processado, nós passamos para os alimentos ultraprocessados. A gente tem lasanha congelada, molho de tomate pronto, refrigerante, suco adoçado, achocolatado e também aqueles temperos prontos, os industrializados. São alimentos que receberam o acréscimo de substâncias bem maior do que os demais, né, grupos? Exatamente. Esses alimentos, eles têm uma carga de sal, de açúcar, de aromatizante muito maior que outros alimentos. Então, esses alimentos, a gente tem que usar em pequena quantidade. São esses alimentos que são responsáveis por todas aquelas doenças crônicas não transmissíveis. Obesidade, diabetes, hipertensão, porque a carga de sal, de açúcar nele é muito grande. Se eu for tentar pensar de forma mais prática, doutora, digamos que quanto maior a validade desse alimento, mais agressivo? Mais agressivo, mais componentes industrializados. Uma coisa que está sempre escondida, que ninguém fala, é dos temperos prontos. Esses temperos têm uma carga muito grande de sal, de açúcar. Aquele caldo que eu coloco. Aqueles caldos que dão um sabor, junto com aqueles com os miojos da vida. Então, eles têm uma carga muito grande de sal, açúcar, gordura. Mesmo você não utilizando aquele tempero pronto, o próprio miojo, o macarrão, ele tem essa quantidade de gordura. Sem falar dos conservantes, porque a durabilidade dele é muito grande, sem falar dos aromatizantes, que dão um sabor especial, e sem falar daquelas cores que eles têm, né, que são agradáveis. Então, tudo isso emplaca em alimentos ultraprocessados. Certo. Tem alguns que têm até resíduo de petróleo. Nossa. Principalmente esses caldos, então eles têm resíduos de petróleo. Então esses alimentos, eles têm uma influência direta na nossa saúde, no nosso coração, no rim, em toda a função do nosso organismo. Mas eu não posso confundi-los com a última classificação que nós temos, que é a do ingrediente culinário. Você não fala ali do sal, açúcar, azeite, manteiga, vinagre propriamente dito. Não. Esses ingredientes culinários são ingredientes que eu utilizo lá naqueles minimamente processados. Que, por exemplo, para eu fazer o arroz, eu acrescento um sal, eu acrescento um óleo. Esse sal e esse óleo, eles são ingredientes culinários. O arroz pronto, ele deixa de ser o minimamente processado. Porque ele já teve acréscimo. Exatamente. Então, esses ingredientes culinários, eu tenho que buscar ele lá no in natura ou no minimamente processado. Eu não vou buscar um ingrediente culinário sendo um caldo daqueles famosos caldos. Aqueles são ultraprocessados. Então, não adianta eu ter um arroz, por exemplo, que é minimamente processado, e eu colocar um caldo, porque daí o meu arroz vai se tornar ultraprocessado. Então, uma cenoura que eu como in natura, raladinha, sem tempero nem nada, ela continua in natura. Se eu passei a cozinhá-la ali, envolvi o óleo, envolvi o sal, ela já passa a ser minimamente processada. E se eu acrescentar outros temperos que não são aqueles do in natura, se eu comprar um tempero pronto, ele vai ser ultraprocessado. É muito interessante, Renata, a gente falar disso, porque esses alimentos, eles estão no nosso dia a dia. Eles estão na mesa diariamente. Então, os nossos filhos comem, toda a família faz parte disso. Então, se eu não tenho essa preocupação, ao longo dos anos eu vou ter uma família doente.
Foram questões de interesses da indústria, doutora? Com certeza. A ampliação destes alimentos? Exatamente. E existe um controle de algum órgão de saúde referente a essas classificações? Nós deveríamos ter. No Brasil, a gente não tem isso levado a sério. Existe uma norma agora, uma lei, que se tornou lei, e que até 2025 a quantidade de sódio dos alimentos ultraprocessados tem que diminuir. Assim como a gordura vegetal deveria sair também do mercado. A gente não sabe se eles vão conseguir retirar do mercado até 2025, mas a gente tem que lutar por isso, para que a gente tenha na mesa pratos mais saudáveis. Enquanto a gente tiver o biscoito recheado em casa, enquanto a gente tiver esses macarrão nissim miojo, que são fáceis de preparar, e a gente introduzir isso na alimentação da criança, a gente está promovendo que ele seja depois um adolescente ou um adulto doente. Uma coisa interessante, por exemplo, que a gente não tem que pensar em calorias, somente em calorias. Se você pegar um refrigerante que seja sem açúcar, ele vai ter muito menos calorias que um suco de laranja. Só que é uma caloria vazia. Ela vai ter só o quê? Só acidulante, conservante, enquanto que um suco de laranja você vai ter vitaminas e minerais importantes. Então a gente não fala só de calorias, a gente fala de toda aquela lista de ingredientes que estão lá no ultraprocessado. Mas vamos fazer o seguinte então, doutora, a gente separou aí tabelas nutricionais para que você de casa compare e entenda na prática o que a doutora Alcione está tentando explicar referente às classificações de alimentos. A gente mostra isso depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa siga com a gente que a gente volta já. Já de volta com o nosso programa e para que todo mundo entenda como classificar os alimentos. Sobre as classificações in natura, ultraprocessados, minimamente processados, nós separamos aqui um exemplo bem prático, bem simples, para que você entenda de fato o universo dos alimentos, né, doutora? Aqui a gente tem todas as classificações existentes, né, com exceção dos temperos culinários, in natura, minimamente processado, processado, o ultraprocessado. E aí é o que a gente falava no bloco anterior. Depende da forma, às vezes, que eu consumo aquele alimento, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu utilizar esse milho com a espiga, eu estou tendo um benefício de minerais, vitaminas, fibras. Só cozinhar sem sal, sem óleo, sem nada. Eu estou fazendo isso. Eu tenho todo esse benefício aí que eu vou ter o quê? Eu vou ter fibras, minerais e vitaminas. Se eu consumir a minha pipoca ali, eu continuo tendo aí essas vitaminas, esses minerais e tudo isso, ela é minimamente processada. Até não tem porque problema. ela está numa embalagem, né? Isso. Assim, mas eu não tenho... Dos ingredientes, por exemplo, eu vou olhar aqui os ingredientes da pipoca. Aqui... Milho para pipoca. Milho para pipoca. Tem um ingrediente. Isso é muito interessante, a gente sempre está avaliando essa... Ela só passou pelo processo de embalagem. Esse rótulo nutricional. Se você tem dúvida, o que você faz? Você vai lá no rótulo nutricional, que o rótulo nutricional vai dar os ingredientes que tem. Quanto mais ingrediente, mais processado é este alimento. Então, sempre as escolhas estão em menos ingrediente. Dessa forma, você vai ter um alimento que é menos processado, que tem mais saúde. Aqui a gente tem o quê? Um milho em lata. O que a gente tem? O que aconteceu? Esse milho foi colocado dentro da lata para ele Leia para mim uma os durabilidade maior. O que eu tenho que acrescentar?
o sal. Então eu tenho o que aqui? O sódio. Então ele serve para conservar esse milho. Mas ele ainda continua sendo processado porque eu só tive o que? Acréscimo de pouco ingrediente, ok? Eu peguei até o pacotinho de volta aqui porque eu achei que esse ponto é bem interessante, Isso. né, doutora? Sempre que eu quiser, eu de repente não sei, não estou conseguindo entender se aquilo é processado, se não é. Quanto mais ingredientes lá na embalagem, mais processado é este alimento. E ainda se você tiver dúvida, além do rótulo nutricional, embaixo do rótulo nutricional, tem os ingredientes que é colocado nele. Então, aquelas letrinhas pequenininhas, exatamente, né? Que estão ali para te enganar. Aí você saindo disso e você indo lá para o salgadinho, o que você vai ter? Você vai ter tudo menos milho. Então aqui o rótulo nutricional dele e os ingredientes que acompanham esse rótulo é bem maior. A gente não vai conseguir mostrar porque ele é muito pequenininho, porque é muito pequenininho, mas a lista, gente, aqui, olha, vou ler. Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, semolina de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, oleína vegetal de palma, aromatizante e corante natural. E ainda tem outros ingredientes. Então, assim, é uma lista já bem mais extensa. É uma lista e uma outra coisa que geralmente esse tipo de alimento que é ultraprocessado, ele é produzido em laboratório. Então, tem muito desses ingredientes que nunca você nem ouviu falar porque ele não é da natureza. É igual a gordura vegetal. Ela é uma gordura que ela foi produzida em laboratório. Mesmo, e esses nomes estranhos é só para confundir a gente. Por exemplo, às vezes você nunca vai encontrar uma gordura trans escrito aqui. Você vai encontrar uma gordura modificada, que é a forma que a indústria faz para ludibriar as pessoas a olharem um rótulo nutricional. Então, para ser mais fácil, o que a gente faz? Um monte de ingredientes você não leva para casa. Olha, a gente separou 2 rótulos aí de forma ampliada, né? Nós copiamos 2 rótulos nutricionais para fazer um comparativo. Tá aí na tela, doutora? É bem naquele ponto que você comentou. Às vezes é um refrigerante zero, não tem o açúcar, não tem a caloria, mas ele está cheio de outros ingredientes. Isso. Aqui a gente tem um rótulo do processado e do ultraprocessado. Preste atenção, no processado, a lista de ingredientes. E no ultraprocessado, a lista de ingredientes. E quando você for além dessa informação nutricional, você for ainda lá embaixo, naquelas letrinhas bem pequenininhas, você vai encontrar uma carga de ingredientes ainda maior. Então, por exemplo, aqui eu tenho o quê? No processado, eu tenho ali o carboidrato, tenho ali a proteína, a fibra e o sódio. Que o sódio é a questão do milho, que foi acrescentado para ele ter uma validade maior. Aí, quando eu tenho ultraprocessado, eu já tenho uma carga maior de coisa, de ingredientes. Tanto que a gente colocou os ingredientes do processado, que é o palmito, pupunha, água, sal e ácido cítrico, mas nem colocou do ultraprocessado, que a lista era tão grande. Era muito grande. A questão é ler, se atentar bastante, né, doutora? Evitar ali, quanto maior o prazo de validade, mais prejudicial a nossa saúde vai ser, mais processado. Exatamente, porque olha só, um biscoito tem uma durabilidade lá de não sei quantos meses, né? Enquanto que você fizer um pão francês ali, a durabilidade é bem menor. Preste atenção nisso. Tá certo. Obrigada pelo nosso bate-papo mais uma vez, viu, doutora? Eu que agradeço. E olha, agradecer também a Celibras, que está juntinho conosco, nos ajudando a falar deste tema a todos os públicos, para todos os públicos. Obrigada aí pela sua participação, pela sua audiência. Sábado que vem nós estamos de volta com mais matemática. Tchau, gente. Ficou legal, né?